Mateus e que sou João. Pode passar. Si está Lá, lento el internet, los demás pueden apagar su cámara. A veces eso hace que sea medio lento el Teams, é, porque Sim, eu creo acho que que está medio lento para algunos. Sim. Entonces pueden apagar y Sim. prenden cuando van a Eu hablar passei nomás. aqui, passou aí? Passou, amiga, mas aí por Passou, enquanto que amiga. tu não tá falando, tu apaga a tua câmera, porque fica menos lento. Aí quando tu for falar, tu liga a tua câmera. isso. Então, vamos. Tá bom. É É, verdade. el sistema visual es uno de los más complejos del cuerpo humano. Entonces, en este trabajo, nosotros vamos a comprender sobre las vías visuales, procesamiento cortical, detección de colores, control de los movimientos oculares y percepción de la profundidad. Entonces, ¿cómo que la visión procesa todo eso? Depois também vamos entender que é um processo complexo entre retina, nervios ópticos, tálamo e corteza visual. Então, é todo um caminho onde a imagem que está afuera queda hasta dentro para que seja processada. Então, estes processos nos permitem ver, interpretar e reaccionar a nossos entornos de maneira eficaz. Então, nós queremos invitar a todos para que possamos compreender melhor sobre a neurofisiologia central da visão. Nossa. Amiga, pode passar. Buenas tardes, prof. e os colegas de turma. Sí. Vamos começar com as vias visuais principais. Bom, essas vias, elas são as estruturas responsáveis por levar as informações da retina até a área visual do nosso cérebro. Tudo começa nos nervos ópticos, né, que transmitem os sinais luminosos captados pelos fotorreceptores até a retina. Depois, essas fibras chegam ao quiasma óptico, que é onde ocorre um cruzamento das fibras nasais, ou seja, elas mudam de lugar. A parte interna da retina se cruza para o lado oposto. Nos tratos ópticos, acontece é onde leva o impulso, né, até o núcleo geniculado lateral, localizado no tálamo, que é onde ocorre a primeira sinapse mais importante de todo esse caminho. E, para finalizar, essas informações, elas seguem por radiação óptica, né, que distribui os sinais até o córtex visual, no lobo occipital, onde a imagem é realmente interpretada. Ou seja, esse caminho é o que faz, é o percurso, né, que permite e que transforma a luz, a nossa percepção, em algo consciente, concreto, visual, que nos traz cor, sentido, para aquilo que nós estamos visualizando. Pode passar, por favor. Vias Foi, amiga? visuais. Foi, obrigada. Vias visuais principais. Aqui é onde acontecem toda a estrutura das funções, né? A primeira é a via genículo-estriado, que ela é a principal, que ela vai da retina até o núcleo geniculado lateral, e depois para o córtex occipital, na área 17. Essa via ela é responsável pela visão consciente, ela que nos traz a percepção de cor, forma, detalhe e de movimento. Por isso que ela é a principal e é a primordial para a nossa visão.
A segunda é a via do colículo superior. É ela que conecta a retina ao colículo superior no mesencéfalo. Essa via ela participa dos reflexos oculares e dos movimentos rápidos dos nossos olhos, quando a gente muda rapidamente, balança a cabeça, né? Chamamos isso de movimentos sacádicos, né? Aqueles pequenos ajustes rápidos que a gente faz quando muda o nosso foco visual. A terceira é a pré-tectal, que ela vai do núcleo de Edney-Westphal. Ela controla os reflexos da nossa pupila com a luz. Ela ajusta automaticamente o diâmetro da pupila conforme a luminosidade a que nós estamos. E a quarta, que é a via supraquiasmática, ela que chega do núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Essa via ela é responsável pelo ritmo circadiano, ou seja, ela que regula o nosso sono, a vigília também, o tanto que nós ficamos em vigília, acordados, e a resposta à luz. No rodapé do slide, tem falando sobre o córtex, né, que são duas rotas principais. A via dorsal, no lobo parietal, que responde à pergunta onde e como, que ela analisa posição e movimento. E a via ventral, no lobo temporal, que responde o quê? Identificando objetos e cores. Bom, essas vias, elas são altamente assim organizadas, né? E cada região desempenha um papel específico para que a gente possa fazer uma construção do que nós estamos visualizando. Certo? Analisei. Pode passar, por favor. Núcleo geniculado lateral dorsal. Para que nós possamos compreender melhor, é importante saber onde queda, né? O que é. Então, o núcleo geniculado lateral, que agora vamos falar sempre de NGL, ele faz parte do tálamo, que é uma estrutura central do cérebro, que funciona como uma estação de retransmissão de sinais sensoriais para o córtex, onde cada hemisfério, e aí tem a figura que vocês podem ver ao lado, possui o NGL, direito e esquerdo. Então, ele vai receber sinais que vêm da retina por meio do trato óptico e os transmite para o córtex visual primário, que é a via de radiações ópticas, que é também chamada de trato geniculocalcarino. Além disso, ele recebe conexões também de feedback, né, do próprio córtex visual e de outras áreas também. E aí, a função principal dele é transmitir, né, essa informação visual desde o trato óptico hasta a corteza visual, através da radiação óptica, né? Esta função de transmissão está precisa que a transmissão ponto a ponto se produz com alto grado de fidelidade espacial a lo largo de todo o corrido, desde a retina hasta a corteza visual. Mais adelante vamos explicar melhor. Pode passar. Aí um pouco sobre algumas funções importantes, né? Transmissão precisa, aonde esta informação visual vai até a corteza. Impulsos separados, né? Onde vão manter separados esses impulsos de ambos os olhos. E assim, falando um pouco dessa transmissão precisa, essa transmissão ela atua com alta fidelidade espacial. O NGL ele serve como estática, é uma ponte entre a retina e o córtex visual. Ele é quem vai garantir a informação luminosa
e espacial, a posição dos estímulos visuais, e para que isso chegue com fidelidade também. A ideia do ponto a ponto é justamente significa que cada parte da retina ela vai corresponder a uma parte do campo visual e essa correspondência é mantida até o córtex, para que se mantenha justamente essa alta fidelidade espacial. Filtrador de impulsos, eles controlam a informação. E aí, nesse controle da informação, é justamente essa manutenção da segregação entre os órgãos. Um pouco do que Thaís também falou. NRL, ele mantém separadas as informações provenientes de cada órgão, ipsilateral e contralateral. Como vocês podem ver, as informações, elas se cruzam aí na figura, né? Nos seres humanos, há 6 camadas de NGL. As camadas 1 e 2, elas são a magnocelulares e as camadas 3 e 6, a parvocelulares. As capas magnocelulares, elas são responsáveis Opa, pela visão rápida, pelo branco e pelo negro. E as capas parvocelulares, elas são responsáveis pela visão detalhada de color. Pode passar. Outra função também muito importante é regular a transmissão de sinais à la corteza visual através de las puertas. Es decir, controlan a quantidade de señal que passa a la corteza. El núcleo recibe señal de controle de las portas de 2 fontes principais. Primeiro, de las fibras corticofogales, que projeção direta desde a corteza visual primária hasta o núcleo geniculado lateral. E segundo, as áreas reticulares do mesencéfalo. Em síntese, como que ocorre para que esta imagem ela atinja esse córtex, para que se projete essa imagem e se perceba a imagem? A luz atinge a retina e as células fotossensíveis, os cones e bastonetes, que são células bipolares, elas e também células ganglionares, né? Aí depois o que é que ocorre? Os axônios das células ganglionares, elas saem do nervo óptico e encontram o quiasma óptico, parte das fibras que se cruzam. Aí no desenho vocês vão ver que tem o campo, tem o olho, a princípio acima aí nesse. É porque eu não sei. Dá para ver quando eu passo a seta, não, né? Não dá. Sim. Mas ah aí não, João. não dá, né? Pronto. Mas aí acima tem o globo ocular e nessa parte vermelhinha que tem acima aí tá justamente a córnea, né? A retina está abaixo e o disco óptico também. Olho direito e olho esquerdo. Vejam que as informações elas se cruzam. Abaixo tem o nervo óptico com o quiasma óptico. E aí, justamente nessa região aí do quiasma óptico, no trato óptico, onde grande parte das fibras vai para o NGL. E lá elas vão fazer a sinapse nas camadas apropriadas. Os neurônios eles vão projetar seus axônios pela radiação óptica até o córtex, e aí embaixo vocês vão ver a corteza e o córtex. Visual primário, né, na área V1, no lobo occipital, que está bem abaixo. E do córtex também há projeções de retorno, ou seja, é um feedback que acontece para que esse NGL ele possa ir modulando sua atividade e possa dar esse feedback da visão. Então, a visão é como se a visão entrasse, ela passasse por tudo e depois ela desse esse feedback também para esse NGL, para o quiasma óptico. Pode passar.
¿Quién está pasando? Luini. Ahí apareció. É que eu tô ligando aí o meu microfone, prof, para poder computador. Hum, Pronto. Agora sim. Tá aparecendo o slide? Está sim. Y está. Pronto. Bem, o João e a Thaís já deram uma introdução sobre algumas estruturas bem importantes, né, da corteza visual, que fazem parte também, e que levam informação para dar visão para ela. E eu vou falar um pouco sobre a organização da corteza visual. A corteza visual, ela é dividida, né, em corteza visual primária, e a secundária. A primária, que é conhecida, pode ser chamada também, né, da área de Brodmann 17, que é a área 17, ou também V1. Ela pode ser chamada desses dois nomes. E ela recebe, não sei se dá para ver aqui eu apontando, essa partezinha aqui, a corteza visual primária, que é justamente na parte hospital, né? E ela recebe sinais diretos. É ela que recebe os primeiros sinais da visão, né? No caso, a partir de estímulos como a luz, principalmente, né? E os movimentos, a gente recebe esse estímulo aqui, nessa primeira, que é a corteza primária. E a partir daí, ela vai se disseminando para as outras áreas. Ela tem várias camadas, né? E é dividida, e também tem a parte visual secundária, ou que pode ser chamada também de área visual de associação, que já nessa parte das áreas visuais secundárias, elas vão analisar os significados visuais, né, que recebe a partir desses estímulos. E a corteza visual primária, né, ela também tem, uma das suas principais funções é essa, ela é caracterizada como uma estação terminal de sinais, dos sinais visuais direta, né, então ela é a primeira que recebe o estímulo, né. Claro que vai passar por vários caminhos, que passa pela retina, pelo cristalino, para poder chegar lá até a corteza das informações. E aí, na primária, vai ser os sinais visuais diretos, e a secundária, ela já vai para a análise visual, significando essas informações, né, esses estímulos recebidos. Então, a corteza visual primária, né, que é a primeira a receber esses estímulos, ela está situada na cisura calcarina e se estende até o polo occipital, delante da cara medial de cada corteza occipital. Então, ela constitui, né, a parte terminal que a gente fala, porque a gente imagina assim, que a terminal, ela é a última, não, ela, na verdade, é a primeira a receber o estímulo de fora, né, como se, é só a gente lembrar lá do que a gente aprendeu na somatosensitiva, né, porque ela é da via somatosensitiva, então, ela vai fazer todo aquele caminho que a gente aprendeu ali em fisiologia, né, na somatosensitiva. E ela passa ela é das principais, né, fontes de informação direta que vem dos olhos. E ela está dividida em 6 capas, e todas essas capas têm subdivisões.
Uma das mais importantes é a capa 4, porque lá tem as fibras ginículo-calcarinas. É o destino que ela dá o destino, né? É o destino das informações nessas fibras ginículo-calcarianas, que fazem parte do que o João falou, né? E também ela possui colônias neuronadas, que são unidades funcionais, onde tem células ganglionadas que vão fazer também vão receber informações e vão levar os sinais através de todas essas capas presentes na corteza, tanto na corteza primária como nas secundárias. E também possui estruturas chamadas de glóbulos de cor, que são as zonas para decifrar a cor. E aí, como o João já falou, existe, né, o núcleo geniculado lateral, e aí nele possui justamente essas fibras e essas células, né, que são as células então, essa interpretação do preto e de cores branco e preto, e as células P, que são já o colorido, né, os outros tipos de cores, e por isso, nessa parte do parvo celular, ou existe esses glóbulos de cor, que são esses aqui. Esses glóbulos de cor são essas estruturas que permitem descer. E é isso aí. O meu microfone para não atrapalhar o colega. Boa tarde, maestra, classe. Eu sou Matheus e vou falar agora sobre análise de informações visuais. O cérebro processa a visão em 3 etapas essenciais, seguindo uma hierarquia de prioridades para a sobrevivência e ação. Aqui, no caso, a gente vê 70, 20, 10. Não é uma porcentagem, mas sim uma forma de você decorar sobre a posição, o movimento e a cor. Vamos falar sobre o GPS, que é o 70, a posição. Primeiro, ele responde onde algo está e a que distância. Usa a diferença entre os olhos, uma visão 3D. A pista de profundidade. Isso é vital para ação rápida, como desviar ou alcançar algo. Corresponde à rota dorsal do cérebro. Agora vamos falar sobre o 20, que é o movimento. O radar, né, uma espécie de radar. Depois ele verifica se está se movendo, para onde e com que velocidade. Funciona mesmo sem cor ou muito detalhes. É um sistema de alerta essencial para atravessar a rua ou evitar algo que se aproxime. Falamos agora sobre o 10, que é a cor. Cor, detalhes, uma forma que funciona como um editor. Por último, ele identifica o que é aquilo, usando cor, textura e contornos. Serve para reconhecer de objetos e rostos, correspondente à rota ventral do cérebro. Resumo da lógica. Localiza, vê se move ou identifica. Agora, para ter um pouco mais na nossa mente como é que funciona, tem um vídeo. Pode colocar o vídeo? Tá vendo o vídeo para vocês? É um vídeo curto, só para você colocar mais, fixar na sua mente. Deu uma travadinha o vídeo. Aí eu já vou... Y si haces clic en la imagen esta, ahí en donde está el ojo. Então, sobre o vídeo. Os olhos recebem informação e encaminham essa informação para ser interpretada pelo cérebro. Agora, sobre o outro slide... Ei, amigo, tá vendo? Sim, aqui apareceu já. É um vídeo curto, só para fazer uma ilustração do que eu falei acima. Vou voltar. Eles entenderem que os olhos recebem informação e encaminham a informação para ser interpretada pelo cérebro.
Sobre esses tópicos agora, que são o exame que é muito importante, né, também, que é a Ishihara. A nossa avaliação da visão é um diagnóstico de 4 passos interligados. Aqui estão os 4 passos: detecção de cor, contração cor, cápsulas visuais e campimetria. Primeiro, chegamos à detecção de cor. O teste, ele é mais do que somente para identificar o daltonismo, pois se alguém perde a capacidade de ver o vermelho ou ver o verde, isso é um sinal urgente de que o nervo óptico, o cabo da visão, pode estar doente. Em seguida, olhamos a constância de cor através do reflexo pupila aferente, RAPD, que é o nosso teste rápido para ver se o sinal de luz está viajando corretamente para o cérebro. E, finalmente, usamos a campimetria, como está no slide, diagnóstico de cegueira, para mapear os campos visuais, que é o nosso GPS da visão. Esse exame é padrão ouro para acompanhar o glaucoma, e o mais fascinante é que ele nos ajuda a localizar problemas no cérebro, como lesões de tumores ou AVC, porque transformar a queixa do paciente é um mapa exato do dano. Pode passar, por favor. Passou, amigo? Passou, amiga. Boa tarde. Eu vou falar agora dos movimentos oculares e controle. Sobre o controle muscular, são 6 músculos extraoculares que controlam esses movimentos: o reto e o oblíquo. O reto seria o superior, inferior, medial e lateral, e o oblíquo seria o superior e inferior. Sobre as vias nervosas, o comando vem de núcleos do encéfalo e é transmitido pelos nervos cranianos 3, 4 e 6. A fixação voluntária são os movimentos que a gente que decide fazer. Bruna, apenas te escucho. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Ai, é porque eu tô de fone. Deixa eu tirar o fone, prof. Agora tá melhor? Sí, ahora sí. Pronto. Sobre a fixação voluntária, são movimentos que a gente que escolhe fazer, e a fixação involuntária é o controle do colículo superior, né? Ele que mantém nosso olhar focado sem esforço consciente. Agora tá dando para ouvir? Ahora mejor. Pode passar, amiga. Eu vou falar alguns tipos de movimentos, alguns principais. Tem os sacádicos, que são movimentos de alta velocidade, eles são saltos rápidos, como, por exemplo, ler linhas de um texto. Tem o segmento, que é um movimento mais lento, mais suave, que ele é usado para manter a fixação em objetos que estão em movimento. Tipo, creio que tipo um pássaro voando. Tem os colículos, que são movimentos que controlam o giro do nosso olho. Ele também é chamado de convergência. E tem também a fusão. Mas a fusão é um processo sensorial. É quando a imagem de cada olho, nosso cérebro consegue ver de um só, como se fosse uma só imagem. É chamado de fusão. Pode passar, amigo. Pronto, aí a fusão leva a dois conceitos, a esterópsia e o estrabismo. A esterópsia é quando o cérebro consegue fugir a imagem de cada olho, ou seja, a fusão ocorre de maneira correta, né? Já o estrabismo, o cérebro não consegue fugir a imagem, por causa do olho que está desalinhado. E a supressão é o mecanismo de defesa do estrabismo. Para o cérebro evitar essa confusão, ele ignora o olho que está desalinhado. E tem o controle autônomo, que é a acomodação da pupila. É o sistema que ajusta o foco e a luz na pupila. E sobre o estrabismo, ele tem, eu botei aqui alguns tipos, tem ali no cantinho da tela, tem o estrabismo horizontal, que é desviado para o lado, o de torção, que é em seu próprio R, e o vertical, que é para cima ou para baixo. Creio que é isso, amiga. Pode passar, por favor.
Amiga, eu acho que esse é teu, ¿Quién esse tiene que hablar de slide. este tema? É Luíne, acho que ela não tá vendo. Luíne, teu microfone tá desligado. Oxe, eu falando aqui e o microfone desligado. Eu estava aqui já apresentando. Pronto. É, sim, esse é o meu. Eu vou falar um pouco também sobre o conteúdo autônomo da acomodação. A acomodação, ela é um mecanismo, né, que ela ajusta automaticamente o cristalino do olho. E isso serve para quê? Para a imagem ela ficar mais fixa, para que ela fique mais nítida. Isso vale tanto para objetos lerros, né, longes, como objetos mais próximos, né? E para isso, o olho ele está inervado por fibras nervosas simpáticas e parasimpáticas. Ele vai usar esses dois tipos de fibras para realizar essa acomodação e nisso vai estar envolvido várias outras coisas também. Vai estar envolvido os nervos autônomos, que são as fibras simpáticas. A acomodação, ela é esse enfoque ocular, como eu já falei, e o reflexo pupilar, da contenção da pupila, e também vai regular o diâmetro pupilar, que vai justamente levar a mioses ou a midríases, né? E o sistema parasimpático, ele começa no núcleo, dá para enxergar aqui na imagem que tem essas várias estruturas aqui. E o parasimpático, ele começa nesse núcleo de Edge-Weishaupt, que ele vai ele vai junto, né, na verdade, ele é uma parte do núcleo visceral do nervo oculomotor, né, do terceiro pau cranial, que é o oculomotor. E aí ele, junto com o oculomotor, ele atua no músculo ciliar e no esfíncter da pupila. Quando esse músculo ciliar contrai, o cristalino ele fica mais arredondado, o que permite o foco em objetos próximos, né? E, ao mesmo tempo, o esfíncter da pupila contrai, causando, então, a miose. Ou seja, a pupila se fecha, né? E já o simpático, que vai levar à midríase, ele atua de forma oposta, como dá para verificar aí na imagem também. Ele vem da medula torácica e passa pelo glândula cervical, que é esse bem aqui, ó. Na verdade, esse bem aqui, glândula cervical. E aí, ele age sobre o músculo dilatador da pupila, provocando, então, a midríase, né, que é a dilatação da pupila. Essas duas ações, né, essa ação vai ajudar a midríase, vai ajudar o quê? No foco para longe e a melhora da visão em ambientes com pouca luz. E é mais ou menos isso, esse mecanismo, né, essa acomodação é isso. O último Sou eu, Thaís. Vou ligar minha câmera. Conclusões generais. Até aqui nós podemos observar que todo o processo visual, desde a entrada dos fótons na retina até a percepção consciente da imagem, ela é altamente organizada. Ela segue, né, uma organização hierárquica, passando de detecções simples a mais complexas. Há também uma separação funcional nos sistemas, né, que são especializados nos movimentos e em cor. Acontece uma integração binocular também, que permite a visão tridimensional, enquanto o controle motor ajuda na constância
dos movimentos oculares. E, para finalizar, é uma adaptação automática que garante que o sistema visual responda a diferentes condições de luz e ambiente. E tudo isso mostra a precisão, a harmonia da neurofisiologia da nossa visão. Passando, por favor, amiga. Vamos falar das relevâncias clínicas. ¿Qué pasó? Passou? Passou? Ahora sí. Sim. Pronto. É de uma forma bem geral, né, para falar da relevância clínica da nossa visão, que com isso, com essa apresentação, foi uma pequena parte, né, para a gente poder compreender os mecanismos, para a gente poder utilizar na nossa futura prática clínica, ajudar no diagnóstico de diversas patologias que as meninas falaram, né, desde alterações dos campos visuais a distúrbios do movimento ocular, e ter uma visão consciente, integrada, harmoniosa, de todas as vias, de todos os centros em conjunto, reflete a elegância e a complexidade da nossa neurofisiologia humana e da nossa visão. Obrigada a todos pela atenção. Gracias. Ahora Gracias. pueden prender sus cámaras los del grupo que están